Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sábado. Ontem não consegui vir, estava bem atarefada e deixei para vir hoje. E tinha planejado vir mais cedo, mas também não consegui porque recebi uma visita ilustre da minha mamãe, que veio passar uma semana aqui comigo, então estou muito feliz, né? Já tomamos aquele café da manhã gostoso e a hora já foi avançando. Eu falei, não, tenho que parar um pouquinho para ir lá entregar a mensagem, né? Que seria de sexta, que passou para sábado. Gente, antes, como de costume, entrego este momento na mão do Senhor para que Ele dirija e venha trazer para nós tudo aquilo que for do coração dele para nós, né? Essa mensagem de hoje é uma mensagem introdutória. Eu estou com 3 temas que Deus colocou no meu coração para trazer, e durante os cultos matinais que eu e a Magda fazemos, Deus sempre vai trazendo algo novo, e desses momentos que saem esses temas para eu vir conversar, que são assuntos que Ele vem trazendo aos nossos corações, justamente nesse movimento de discipulado. É assim que eu chamo, um discipulado, que é justamente ensinar. O versículo de hoje, chave, se encontra em João, capítulo 8, verso 32. E talvez você já tenha ouvido muito falar nesse versículo, mas não tenha parado para pensar e analisar a profundidade que esse versículo tem. O versículo é: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Tá, que verdade é essa que vai libertar? O contexto onde Jesus falou esse versículo acontece justamente quando ele está falando aos judeus que haviam crido nele, que se eles permanecessem firmes na palavra, né, de Jesus, verdadeiramente seriam discípulos e conheceriam a verdade os libertaria. Até eles ficam perturbados, mas como assim libertar? A gente não é nenhum escravo, nós já somos livres. Libertar do quê, afinal? E aí Jesus vem falando, né, que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, o pecado, ele não só escraviza, como ele também é como se tivesse uma venda ali espiritual que não deixasse as pessoas enxergar a verdade de fato. E aí Jesus vem discorrendo, falando com eles que o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Ou seja, quando a gente se comporta como filhos de Deus, nós temos lugar na família para sempre. Nós herdaremos a salvação, nós herdaremos a vida eterna ao lado de Deus. Do contrário, se a gente se entrega ao pecado, e o pecado vai muito além daquilo que às vezes a gente julga, isso é certo, isso é errado, às vezes são pequenos detalhes, são coisinhas muito ínfimas que passa por desapercebido, mas para nós, porque para Deus não passa, e às vezes a gente está sendo escravizado por algumas atitudes que nos deixa com essa cegueira espiritual, nos faz pensar que estamos sendo filhos quando estamos sendo escravos. E como Jesus mesmo disse, aquele que é escravo do pecado, que vive pecando, ele não tem lugar permanente na família. Ele não tem. Então, é algo que a gente precisa cuidar. E esse versículo, se a gente for analisar bem, e conhecerá a verdade os libertará, isso é para tudo. Às vezes, no nosso cotidiano, vamos sair um pouco da Bíblia, um pouco da palavra de Deus, no nosso cotidiano, né? Como seres humanos que somos, às vezes a gente fica fazendo uma coisa errada por não ter o conhecimento. Às vezes na área da saúde, na área social, em todos os aspectos da nossa vida. E aí a gente está fazendo aquilo ali errado por não saber, por não conhecer o que a gente deveria conhecer a respeito daquilo. A partir do momento que a gente descobre, é como se uma venda saísse nos nossos olhos. A gente fala assim, nossa, fiz errado a vida toda. E aí, quando fala, meu povo perece por falta de conhecimento, a outra parte na Bíblia, cabe justamente aqui, porque a gente acaba sofrendo por falta de determinado conhecimento que a gente precisava ter para aquela coisa que a gente estava fazendo ali,
né? E aí, até tem muito hoje em dia, com esse negócio de videozinhos pequenos na internet, tem algumas pessoas que fazem vídeos, tipo tutoriais, essas coisas, e tem videozinhos assim, quantos sabiam que, por exemplo, um utensílio doméstico, por exemplo, que às vezes tem um detalhe que servia para um certo tipo de coisa, para facilitar o dia a dia, e ninguém nunca soube que aquilo servia para aquilo. Aí a pessoa vem falar, quanto sabia? Você descobriu com quanta idade? Aí a pessoa lá, com 40 e pouco, com 50 e pouco, com não sei o quê. Justamente porque não tinha conhecimento. E às vezes sofria ali para fazer determinada coisa, sendo que já tinha ali um utensílio para facilitar sua vida. Então, quando a gente traz esse exemplo que eu estou dando, a gente consegue entender melhor. Voltando para a palavra de Deus, é a mesma coisa. Quando a gente não tem conhecimento da verdade, a gente padece, e não só padece, como a gente se torna escravo, e escravo não permanece para sempre na família. O escravo pode permanecer por algum período de tempo, mas ele não tem lugar permanente. Aí que mora o perigo. E hoje em dia existe, né? As pessoas falam, não existe verdade absoluta, a verdade como que é o termo? Relativa. Às vezes uma coisa que é verdade para mim não é verdade para você. E por aí vai, né? Vocês já devem ter ouvido alguém falar dessa forma. Agora, pela palavra de Deus, não, existe sim a verdade absoluta. A verdade de Deus é uma só. Então, a gente não pode ficar relativizando tudo e achando que vai entrar no céu de qualquer jeito, que não vai. A palavra de Deus fala que Deus, ele tem ânsia de vômito de quem é morno. E o que é ser morno? É justamente você estar ali, ó, em cima do muro. Uma hora eu dou espaçozinho aqui para o mal, faço algumas coisinhas que não tem problema, não tem importância. Outra hora eu fico dividida entre o bem e o mal. Eu faço coisa boa, aí deixo passar alguns detalhezinhos. Isso aqui é uma mentirinha, só para evitar um problema. É mentirinha do bem. Mentirinha do bem. Vocês já ouviram falar essa expressão? Isso aqui é mentirinha do bem. Não, isso aqui não tem importância não. Isso aqui é para evitar um problema ali e tal. Então, não tem importância. Será? Você tem certeza de que não tem importância? O Espírito de Deus não se deixa enganar. Ele não deixa passar impureza nenhuma. Jocélio, mas então você quer dizer que a gente tem que virar santo, né? Porque ser humano erra. Então, é difícil. Bom, se for na força do nosso próprio braço, é difícil, porque de fato nós nascemos em pecados e somos pecadores. Mas somente com a graça de Cristo, somente pelo sangue de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo, que a gente consegue se purificar cada vez mais. E se a gente erra em algum momento, o estalo, a consciência bate rápido, rápido, rápido. E aí imediatamente a gente se arrepende e volta para o caminho. A gente é rápido para perceber, porque o problema não está em errar. Porque como, eu falei, nós somos falhos. E Deus sabe quem é aquele que erra por falta de conhecimento. Aí tem um versículo que fala que no tempo da ignorância Deus não leva em conta. Se a gente não sabe determinada coisa e a gente erra por não saber, Deus não leva em conta. Mas ele não vai deixar a gente enganado, ele vai trazer esse conhecimento quando a gente mantém uma busca diária da intimidade com ele, da presença dele em nossas vidas. Então, a diferença está justamente nisso, ou de você errar, saber que está errado e falar, não tem importância. O Espírito Santo está ali, tentando te convencer do erro, está ali tocando no seu coração, olha, isso daí não é de Deus não. Isso daí não tá legal, não. E aí você resiste à voz do Espírito Santo e fala, não tem importância. A gente é falho mesmo, mas Deus perdoa. Deus perdoa, mas Ele só perdoa quando há arrependimento de coração e alma. Quando de fato aquilo que você fez de errado te incomoda ao ponto de você sentir vergonha daquilo que fez e pedir perdão, Senhor, me perdoa. Meu Deus, me perdoa. Essa semana eu estava conversando com a Magda em um dos nossos cultos, porque nossos cultos é bem assim, estudo, a gente estuda a palavra, a gente conversa, conta as experiências que a gente vem passando. E nenhum desses momentos meu com Deus, ele me fez vir na minha memória, me trouxe à memória alguns momentos de coisas que eu fiz que o desagradou.
E aí eu senti tanta vergonha, eu falei assim, meu Deus, e o Senhor me ama mesmo assim e acredita no meu coração no sentido de que ele enxerga por dentro, porque eu já ouvi claramente ele falando que o meu coração pertence a ele, que o meu coração é bom. E aí, nesse momento, eu analisando para trás, eu falei assim, nossa, como assim? Meu coração é bom? E nesse momento eu falei assim, meu Deus, se o meu coração é bom e eu já errei tanto, imagine essas pessoas então que não têm um coração bom, elas devem ser horríveis. Eu fiquei assim imaginando Deus nos enxergando por dentro, Deus enxergando todas as nossas mazelas, todas as nossas fraquezas, sabe? E aí nesse momento ele me trouxe na minha mente Davi. E aí eu entendi perfeitamente. Porque quando ele me trouxe Davi, que na Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus, e quando a gente vai ver a história de Davi, ele errou bastante, ele cometeu erros horrorosos, assim, e Deus falar que ele era um homem segundo o coração dele, aí na hora eu entendi. Eu falei assim, entendi. O coração segundo o coração de Deus é aquele coração que erra acidentalmente, que erra por se deixar levar, por estar ali desapercebido e vai. Aí daqui a pouquinho, se você passou desapercebido pelo toque do Espírito Santo, porque pode ter certeza que ele sempre vem dar o toque, mas às vezes a gente está tão tomado ali pelo pecado que a gente não percebe porque ele é muito sutil. Deus conhece o nosso coração. Aí ele envia alguém, como enviou o profeta Natan para Davi. E ele envia alguém, e quando essa pessoa vem confrontar o erro, imediatamente a consciência cai ali e há o arrependimento genuíno. Fala, meu Deus, me perdoa. A vergonha que dá por ter errado, o arrependimento genuíno, esse é o coração, que é segundo o coração de Deus. É todos aqueles que, uma vez que errou, ao tomar consciência do erro, se arrepende amargamente, se arrepende com a alma e pede perdão, e aquele erro ali não vai cometer mais. Vai cometer novos erros? Vai, porque somos humanos, estamos aqui num processo de evolução espiritual. E aí, a diferença é essa, que quando é confrontado, se arrepende, e quem não tem um coração segundo o coração de Deus, que é um coração duro, obstinado, vai tentar se justificar. Ah, mas é porque aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Deus não quer justificativas. Deus quer arrependimento. É isso que Deus quer. E a palavra dele vem falando, e conhecerão a verdade vos libertará. Mas, já sério, que verdade é essa? Ainda em João 14:6, ele vem falando, Jesus vem falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Tá, Jocene, mas ainda não está claro que verdade que Jesus é. Basta a gente olhar para a vida de Jesus. A verdade está em viver como Jesus viveu aqui na Terra. Ele veio viver aqui não só para nos salvar, nos resgatar do nosso pecado, mas para deixar um exemplo de vida para que a gente venha se espelhar nele. Jesus não dava um passo sequer sem consultar o Pai. Jesus não dava um passo sequer sem estar o tempo inteiro, ele estava o tempo inteiro conectado com o Pai. Tudo que a gente precisa é estar conectados com o Pai, porque a fonte da vida dele vem todo direcionamento para a gente viver de acordo com a vontade dele quando a gente está conectado com ele. Então Jesus é essa verdade que liberta e que através dele nós podemos chegar ao Pai. Tanto que quando a gente faz uma oração, a gente fala em nome de Jesus, porque é ele que intercede por nós. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Está muito calor e seco aqui em Belo Horizonte essa semana. Semana passada estava mais fresco. Então, voltando aqui à palavra, Jesus é essa verdade. É o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o caminho, nós devemos seguir seus passos. Se ele é a verdade, nós devemos seguir as suas atitudes.
se Ele é a vida, nós devemos estar conectadas a Ele o tempo todo, porque é Ele que nos liga ao Pai. Ele nos liga ao Pai. Então, Jesus é a verdade que liberta. Ele é a nossa verdade. E aí ainda tem um versículo em João ainda também, 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. As palavras de Jesus é a verdade. Aqui no Novo Testamento tem tanta coisa. A própria história de Jesus, basta a gente olhar e ver como que Jesus se portava, como que ele lidava com cada situação que ele passou aqui na terra. O apóstolo Paulo vem trazendo depois, ele como discípulo de Jesus, ele vem falando: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando ele fala sede meus, porque ele estava se espelhando completamente em Jesus. Ele falou, como eu sou de Cristo, ou seja, na parte em que ele se comportava como Cristo. Então, o segredo está aí. O segredo está aí de viver a verdade. E a gente só consegue ter revelação das verdades para a nossa vida através da palavra de Deus e orientação e discernimento do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, se a gente lê ela de qualquer jeito, ou sem ali o Espírito Santo estar do nosso lado, nos orientando, nos trazendo discernimento, a gente lê ele como um livro qualquer e não entende. E aí aqui dali não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque a gente não está conectado. Porque a gente não está tendo discernimento. E quero ler aqui ainda em Salmo 119, 160, fala assim, ó, a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Quais são as ordenanças da palavra de Deus? Se você quiser saber, só duas que resume tudo e que se você seguir ela, você com certeza vai estar seguindo todas as outras, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Primeiro, ama a Deus. Não tem nada que vai tomar o lugar dele na minha vida, ele vai ser a primícia na minha vida, meu momento, as coisas da minha vida, ele vai ser o primeiro em tudo. Ele vai ser o primeiro em tudo. Depois, eu tenho que me amar da forma adequada, da mesma forma que Deus me ama, que é com o jeito certo de amar. Me respeitando, não deixando ninguém passar por cima dos meus valores, do meu espaço vital, como minha sogra falava comigo, não deixa ninguém invadir seu espaço vital. Eu digo falava porque faz pouco mais que um mês que, ela nos deixou, o Papai do Céu a recolheu. E ela sempre falava, não deixa ninguém invadir o seu espaço vital. Seu espaço vital é seu. Ou seja, a parte que cabe só a mim e Deus é o meu espaço vital. A partir do momento que eu consigo me amar dessa forma, aí sim, eu vou amar o outro da forma adequada. Amar o próximo como a ti mesmo. Porque se eu me amo da forma errada, não me respeitando, eu também não vou amar o outro da forma certa. Eu vou desrespeitar, vou passar por cima também. Então, é muito mais refinado do que a gente imagina. A coisa é muito mais tênue. E aí, são as ordenanças da palavra de Deus. Porque quem ama a si mesmo da forma certa e ama o próximo, não vai passar a perna em ninguém, não vai mentir, não vai roubar, não vai matar, não vai fazer nada de errado, não vai enganar, sabe? Vai viver uma vida honesta, vai viver uma vida de acordo com aquilo que ele tem como valor. Amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. As ordenanças da palavra de Deus, a verdade é a essência da tua palavra e todas as suas justas ordenanças são eternas. Deus é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente. As ordenanças são as mesmas desde sempre, não vai mudar. E aí a gente vê claramente que Davi buscava a verdade da palavra de Deus. Lá em Salmos 25:5, ele falava, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Davi era aquele que contava com Deus o tempo todo, que pedia a ele, guia-me com a tua verdade, porque eu não consigo ver muito além do que está diante dos meus olhos, mas o Senhor não. O Senhor consegue ver tudo.
O Senhor é a minha verdade. Então, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador e a minha esperança está em ti o tempo todo. Olha que maravilhoso. E Davi estava lá no Velho Testamento. Ele ainda não tinha vindo Jesus, que depois que veio Jesus, a coisa ainda ficou mais fácil para a gente. Naquela época eles tinham que sacrificar, tinha todo um ritual para pedidos de perdão. Hoje não, Jesus veio e facilitou a nossa vida. Todos que nasceram após Jesus ter vindo ali no momento que ele estava aqui para frente, tem que agradecer muito, porque ele facilitou a nossa vida, o nosso caminho. Ele veio aqui, viveu aqui, para nos mostrar o caminho. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, para eu fechar essa mensagem, eu quero ler em Romanos 10, 14 e 15. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então, aqui, além de a gente experimentar a verdade da palavra de Deus, a gente deve querer também anunciar essa verdade para que outros conheçam essa verdade e sejam libertos através da palavra de Deus, porque senão como que alguém vai invocar em quem não crê? Como alguém vai crer de quem nem ouviram falar? Como que alguém vai ouvir se não tiver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aí eu digo, para ser enviado, também depende de nós, não depende só de Deus. Deus jamais vai falar assim, vai lá, fulano, se você não entender o chamado e não se prontificar para aprender e para transbordar na vida do outro, e você falar, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Deus, ele até pode fazer como fez lá com Jonas, que ele enviou para falar com o povo de Nínive, e Jonas quis fugir. Jonas já estava preparado com a palavra, porque Deus já tinha dado a palavra para ele, e ele quis fugir. E naquele momento Deus precisava e queria usar Jonas. E aí Deus fez com que ele chegasse lá em Nínive de qualquer jeito. Ele foi para um lado, ele foi interceptado, a baleia levou ele lá para Nínive, onde Deus queria que ele fosse. Mas não é dessa forma que Deus age mais, porque o tempo passou, é novo tempo, Jesus veio e hoje nós precisamos entender o chamado. Deus não vai deixar de fazer a obra se você disser que não. Se você não falar, eis-me aqui, Senhor, ele vai levantar outros. A obra vai ser feita de qualquer jeito. Mas aqui vem falando, ó, como são belos os pés que anunciam boas novas. Que alegria poder anunciar boas novas. Que alegria. Eu lembro quando, não foi uma vez, foram algumas vezes, mas teve uma vez que ficou muito latente na minha memória, que foi uma vez que na igreja que eu estava reunindo, aqui em Belo Horizonte já, faz 14 anos que eu moro aqui, que um missionário, ele era missionário que, acho que era na África, que ele trabalhava no campo das missões, e ele vinha no Brasil de tempo em tempo, e ele estava dando testemunho ali do quanto que Deus estava fazendo através da vida deles. E nesse dia ele falou que às vezes a gente está ali na comodidade e não se prontifica para Deus usar. E ele falou, e quando a gente se prontifica, não quer dizer que vocês vão ser mandados para a África, vão ser mandados para fora do país, às vezes do seu lado, você vai fazer a obra de Deus, às vezes com seus vizinhos, às vezes na redondeza. E não é que você vai ter que ser missionário, ser pastor, é você liberar uma palavra de bênção na vida daqueles que te cercam. E eu lembro dele, aquela mensagem impactou tanto o meu coração. Se desde nova eu já tinha esse desejo de missões, que eu sempre participei dos grupos de evangelismo da igreja, desde criança, desde 9 anos eu já fazia isso. Aquela mensagem ardeu no meu coração de uma tal forma que eu lembro que eu fui lá na frente receber a oração, no final, quando ele chamou, quem aqui tem esse desejo no coração de servir a obra de Deus, de ser um missionário? E eu lembro que nesse dia meu coração ardeu tanto que eu fui lá na frente, eu chorei, eu me desmanchei diante do altar.
E eu lembro de eu ter falado, eis-me aqui, Senhor. Foi a única coisa que eu falei na minha oração. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Foi a única coisa. E hoje eu estou aqui. Hoje Deus tem me enviado através da rede social, através aqui da internet, para falar para vocês, para todos quantos chegarem aqui nesse vídeo. E aí, esse versículo lindo, como são belos os pés do que anunciam boas novas. E é maravilhoso, porque a gente fica com o coração cheio, transbordando. Não tem alegria maior do que estar na presença do Senhor. E talvez é difícil para você entender isso, porque você não está vivendo o mesmo processo que eu. Às vezes você está passando por uma situação de muita luta, muita turbulência, e aí você não consegue enxergar além. Mas Cristo é a verdade que liberta. Começa a ter momento de intimidades com Deus, com Jesus, chama o Espírito Santo para te guiar, começa a ler a palavra, começa a pedir, Senhor, assim como Davi pediu aqui, ó, vou repetir, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Assim como Davi pede a Deus que te mostre a verdade, começa a ter tempo de intimidade com Ele todos os dias, para que você venha também conhecer a verdade de Deus para a sua vida. Não se deixe levar pelas verdades do mundo, que são todas diversas e são distorcidas. Você tem que crer na verdade que Deus tem para você. A verdade que não só liberta da escravidão, do pecado, né, nos tornando filhos de uma vez por todas e pertencentes à família eternamente, como eu li, mas também que ela venha também abrir seus olhos para tudo, porque a gente pode viver aqui uma vida pautada na palavra de Deus, uma vida de verdade, não uma vida cheia de atropelos, cheia de fracassos, porque quando a gente está andando em comunhão com Deus, tudo que vem para nós vem com algum aprendizado. A gente passa a olhar para aquilo com outro olhar. A gente não olha agora achando que tudo está acabado e que quão infeliz eu sou. Eu passo por um sofrimento, daqui a pouquinho vem outro. Não. A gente começa a olhar para o problema, encarando de frente. A gente sente, porque somos humanos, a gente... as emoções abalam, mas a gente não se prostra, porque a gente sabe em quem tem crido. A gente começa a olhar e fala, o que eu preciso aprender, Senhor, com essa situação? Me mostra logo para eu conseguir vencer isso logo? A gente começa a entender que todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. E aí a gente começa agora a trabalhar na nossa mente de que aquilo só veio para nos ensinar. E aí a gente começa a passar as coisas mais rápido, com o coração totalmente transformado, sabendo que Deus está no controle de tudo. E que maravilhoso que é poder contar com Deus, assim como Davi falou, que conta com Ele o tempo todo. Minha esperança está em Ti o tempo todo. Então queira também colocar sua esperança em Deus o tempo todo, porque não há nada melhor da gente poder contar com um Deus que é amor, é compaixão, é misericórdia e, acima de tudo, é Pai. Ele nos ama. Se você é pai ou mãe, você vai entender o que eu estou falando. O amor que a gente tem por um filho, imagine Deus que é perfeito. E se você ainda não é pai, não é mãe, mas você tem pai, tem mãe, Deus é perfeito. Ele não tem as mesmas falhas que seu pai e sua mãe têm. Deus é perfeito. Então, queira vir para os braços dele e conhecer essa verdade que irá te libertar, que irá abrir seus olhos para o que realmente importa, o que realmente é verdade para a sua vida. Nas próximas mensagens aí das próximas semanas, na sexta-feira, eu vou estar trazendo, como eu falei, temas aí muito fortes e muito importantes para nosso entendimento. É justamente conhecendo a verdade, o que a palavra de Deus vem trazendo aí sobre alguns aspectos que são cruciais para que a gente seja filhos e não escravos, para que a gente de fato pertença à família eternamente, que a gente possa dizer, eu tenho certeza da minha salvação. Então não perco, espero vocês sempre aqui no canal. Vocês sabem que é segunda, quarta e sexta,
né? Às vezes acontece alguma coisinha de eu não conseguir vir, semana passada eu não consegui vir na sexta, essa semana não deu, mas eu falei, não, eu vou no sábado, mas vou porque essa mensagem está queimando no meu coração, não posso deixar, o quanto antes eu entregar, melhor é. Mas aí você já sabe, segunda, quarta e sexta vocês têm um encontro marcadinhos aqui comigo. Espero que essa palavra tenha tocado aí seu coração. Compartilhe com aquelas pessoas que você gosta, com quem não gosta também, com as pessoas próximas, e deixa aí um like para que o YouTube entenda que essa mensagem é relevante, para que ele envie para mais pessoas, para que ele comece a mostrar ali, né, na página principal das pessoas que vierem acessar o YouTube. E nesse movimento a gente vai fazendo a obra, a gente vai sendo aqueles que ajudam a anunciar as boas novas, né? Aqui, ó, como são belos pés que anunciam boas novas, como são belos as pessoas que pegam uma mensagem como essa e compartilhando essas boas novas. É dessa forma que a gente vai fazendo essa família crescer. Né? A gente vai fazendo com que a palavra de Deus seja derramada em vários corações para que todos possamos alcançar o céu e poder, né, usufruir de todos os benefícios que um filho pode usufruir na presença do Pai. Eu desejo um ótimo fim de semana para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.